moçada, vamos agora estudar a parte de campo elétrico, né? Primeira coisa importante, perceba que a representação de campo elétrico vai ser feita pela letra E. E pela própria representação, a gente já pode tirar uma informação importante, ó. Reparem que a grandeza campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tá aqui, ó, representação, uma setinha, né, em cima da letra. E como nós vimos lá na mecânica, né, toda grandeza vetorial, para ela poder ficar bem definida, ela vai precisar de um módulo, ou seja, de um valor numérico, uma direção e um sentido, tá certo? E daqui a pouquinho a gente vai ver como calcular esse módulo, esse valor numérico do campo, essa direção e esse sentido, como é que a gente faz para representar a direção e o sentido, tá certo? Aí na maior tranquilidade. Um detalhe importante, pessoal, essas definições que a gente vai ver aqui nessa parte de eletrostática são definições extremamente difíceis de se fazer, cara, né? Eu não estou dizendo que a matéria é difícil, eu estou só dizendo para você que é difícil de definir, por se tratar de um assunto muito abstrato, tá certo? Mas assim, a matéria a gente vai ver que não vai ter muito problema, basta que você preste atenção aqui nas ideias que eu vou tentar passar para você, tá certo? Então assim, por se tratar aí de um assunto bastante abstrato, né? A gente vai fazer uma comparação para você poder entender, para ver se você consegue enxergar aí a ideia de campo elétrico, né? A gente vai fazer uma comparação lá com a gravitação de Newton, né? O Newton dizia que uma massa muito grande, por exemplo, a massa de um planeta, ela gera ali nas proximidades dela um campo. E esse campo ele era chamado de campo gravitacional, tá certo? Então lá na gravitação de Newton, uma massa muito grande gerava nas proximidades dela ali um campo, e esse campo ele era dito campo gravitacional. Aqui na nossa matéria, na parte de eletrostática, a gente vai falar que uma carga elétrica, positiva ou negativa, não importa, ela gera ali nas proximidades dela um campo. E esse campo aqui no caso, ele vai ser chamado de campo elétrico, tá certo? Campo elétrico. Então, uma massa grande lá na gravitação gerava um campo gravitacional. Aqui uma carga elétrica na eletrostática, ela vai gerar aí pra gente um campo elétrico, tá bom? Essa é uma ideia bacana, uma ideia que você tem que já começar a ter para você poder tentar enxergar, já, né, uma vez que se trata de uma matéria aí bastante abstrata e tal, tá bom? Coloquei aqui uma ideia também para vocês, uma tentativa, né, aí de definição de campo elétrico. É uma modificação eletrostática gerada aí por uma carga-fonte, QEzão, em suas proximidades. Por exemplo, ó, tá aqui a nossa carga-fonte. Primeiro detalhe importante, pessoal, carga-fonte, ó, o termo carga-fonte, né, essa expressão carga-fonte, é uma expressão autoexplicativa. Carga-fonte é a fonte geradora de campo, é a carga que vai gerar o campo, que vai gerar o campo elétrico. Então tá aqui, ó, carga-fonte é a que gera o campo elétrico aqui, ó, nas proximidades dela. E eu tentei representar esse campo elétrico aqui, ó, né, tentei representar aqui essa região de campo elétrico aqui de vermelho para você. Então toda essa regiãozinha aqui é representativa aqui, ó, do nosso campo elétrico, tá certo? Um outro detalhe importante. Reparem que aqui eu só tenho, ó, uma carga elétrica, tá? Uma carga elétrica. Então, uma carga elétrica gera aí um campo elétrico. Então, um detalhe, eu não preciso de duas cargas, né? Duas cargas eu precisava lá na lei de Coulomb. Duas cargas eu precisava lá para a gente calcular a força elétrica. Aqui eu não vou precisar de duas, eu preciso só de uma carga, né? Essa carga que gera o campo, ela é chamada de carga-fonte, uma carga apenas. Tá certo? Eu estou batendo bastante nessa tecla porque é comum aquela galera que vai começar a aprender essa matéria, como já fez bastante exercício lá da parte de lei de Coulomb, né? Aí sente falta, poxa, lá você tinha duas cargas realmente na lei de Coulomb. Aqui no campo elétrico você só tem uma carga, né? Que gera o campo elétrico, a chamada carga-fonte, tá bom? E digamos que eu queira agora, pessoal, aqui ó, nessa região de campo, digamos que eu quero saber quanto é o valor, né? Quanto vale o campo elétrico neste ponto P aqui, ó. Este ponto P que está a uma certa distância D aqui da nossa carga-fonte. Como é que a gente faz para calcular o campo elétrico neste ponto P? A gente vai fazer assim, a gente vai pegar o campo elétrico, o módulo dele, né, o valor dele vai ser o K, aquela constante, né, eletrostática que nós vimos, vezes o módulo da nossa carga-fonte, dividido aí, pessoal, pela distância ao quadrado. A distância da carga-fonte ao ponto considerado. Um detalhe importante, pessoal, você não pode esquecer que essa distância ela tem que estar em metros, tá? É super comum nas questões ele colocar a distância para você em centímetros, tá? Então, um detalhe importante, leu a questão, já identificou que a distância está em centímetros, passa para metros, tá? Uma maneira de passar para metros seria passar duas casas aí, tá certo? Mas aqui nessa parte da eletrostática,
eu acho que compensa muito mais você usar essa ideia aqui, ó. A passagem de centímetros para metros, de uma maneira bem prática, é só você acrescentar o 10 a menos 2, já fica passado. Por exemplo, ó, 3 centímetros, vamos passar para metros, vamos. 3 vezes 10 a menos 2, ó, já fica passado para metros, tá? 19 centímetros, vamos passar para metros, legal. É só você acrescentar o 10 a menos 2 e já fica passado aí para metros, tudo bem? 1 milhão de centímetros, acrescento 10 a menos 2, vai ficar o quê? 1 milhão vezes 10 a menos 2 metros, tá? Acrescentou 10 a menos 2, aí a gente já vai ter aí a medida em metros aí na maior tranquilidade, tá bom? Um detalhe importante, a unidade do campo elétrico vai ser representada assim, ó, Newton por Coulomb. Nós vimos que o Newton é a unidade de força, né? E o Coulomb, unidade de carga, coisa que a gente já viu lá no comecinho da eletrostática, tá certo aí? Na tranquilidade. Então reparem que para você ter um campo elétrico, para você calcular um campo elétrico, a gente só precisa o quê? Novamente, ó, uma carga apenas, pessoal. A gente não precisa de 2 cargas, 3 cargas, não. A gente só precisa de uma carga. Então, campo elétrico, uma carga apenas, tá certo? Força elétrica, você precisava de 2 para você poder fazer lá a lei de Coulomb, né? Lá para você calcular a força elétrica. Aqui, campo elétrico, não, definitivamente não. Você só precisa de uma carga. Vou tocar bastante nessa tecla aí, tá bom? Outro detalhe importante aqui pra gente, galera, é o sinal da carga-fonte. Esse sinal da carga-fonte traz uma informação pra gente muito importante. Cara, eu vejo muita gente que está estudando essa parte de campo elétrico, chega na hora do sinal ali, não, isso aqui é besteira, eu vou pular logo e tal. Rapaz, não faça isso, cara. Se você não souber o sinal da carga-fonte, você vai ficar viajando, tá? Porque a sua grandeza ela vai ficar mal representada. Você não vai conseguir aí representar a direção, você não vai conseguir aí representar o sentido. Para a gente poder representar a direção e o sentido do campo elétrico, nós vamos precisar saber o sinal da carga-fonte, tá certo? A gente vai precisar saber aí o sinal da carga-fonte. Então esse sinal da carga-fonte, galera, pelo amor de Deus, é importantíssimo, cara, você saber isso aqui que eu vou falar para você. Saber o que significa uma carga-fonte positiva, o que acontece com ela, como é que é o campo feito por ela, tá certo? E saber o que uma carga-fonte negativa, como é que é o campo feito por ela, o que acontece com ela, tá certo? Isso aqui é importantíssimo, tá bom? Então vamos analisar aqui esse sinal da carga-fonte positiva para a gente representar aí a direção e o sentido do nosso campo. Uma carga-fonte positiva, aqui ó, Qzão, né, aquela carga que gera, né, o campo, carga-fonte, né, Qzão. A gente fala que o campo feito por ela, pessoal, é um campo de afastamento. Não, Rodrigo, você quis dizer repulsão, né? Não, afastamento mesmo, tá certo? Repulsão era para força elétrica. Quando você tinha 2 cargas, por exemplo, de mesmo sinal, positiva e positiva, a gente tinha uma força de repulsão, ou então negativa e negativa, força de repulsão. Aqui a gente não usa o termo repulsão, a gente usa o termo afastamento. Pô, mas não é a mesma coisa? Cara, não é a mesma coisa não, cara. Não é a mesma coisa não. O termo é afastamento. Você tem que usar afastamento, cara. Tá certo? Tem que usar afastamento, meu irmão. Então tá aqui, ó. Carga fonte positiva, afastamento, 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 ó. Carga fonte positiva, um afastamentozinho, tal, na maior tranquilidade. Tá aqui a representação, um afastamento. Tá bom? Muito tranquilo isso daqui. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó. Carga fonte positiva, colocar aqui pequenininho, ó. Campo de afastamento, tá? Afastamento. Reparem, pessoal, que eu só tenho uma carga. Eu volto a tocar nessa tecla. Umazinha, ó. Uma carga, ó. Uma carga que é a chamada carga fonte, ó. Essa carga fonte, uma carga apenas, está gerando esse campo elétrico aí, um campo elétrico de afastamento, representação, afastamento, tá bom? Se a carga fonte for negativa, o campo feito por ela, a gente vai falar que é um campo de aproximação. Não, Rodrigo, você deve ter errado, né? Você quis dizer atração. Não, é a aproximação mesmo o termo, tá certo, pessoal? Atração era lá na lei de Coulomb, né? Era lá quando você ia representar a força elétrica. A força elétrica de atração, quando as cargas tinham sinais contrários, né? Isso era lá na matéria passada, força elétrica, tá? Que a gente já virou a página, a gente já está em campo elétrico, tá certo? Então a gente não usa o termo atração, a gente usa o termo aproximação, né? Então tá aqui, ó, carga fonte negativa, tá aqui a representação, ó, um campo de aproximação, ó, tá aqui na maior tranquilidade, ó, aproximação, aproximação,
aproximação, ó, tá aqui, tal, tranquilo demais, tá aqui, ó, beleza. Então, eu vou escrever aqui para vocês, ó, campo de aproximação, campo de aproximação, deixa eu tirar aqui o apagador daqui, aproximação, belezinha, campo de aproximação, tá aí, tranquilo? Então, carga-fonte, aqui gera o campo elétrico, tá? Se ela for positiva, o campo gerado por ela é um campo de afastamento. Se ela for negativa, o campo gerado por ela é um campo de aproximação, tá certo, pessoal? Como é que a gente faz para calcular o valor, o módulo, né? O valor numérico desse campo? K, módulo da carga-fonte ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. Não pode esquecer que a distância ela tem que estar em metros, tá certo? E agora aqui, pessoal, eu vou passar para vocês a ideia do que seria a chamada carga de prova, tá certo? O nome aqui, pessoal, o termo, o nome carga de prova, ele é autoexplicativo. O nome ele é perfeito, ó, carga de prova. Ah, aquela carga que vai cair, né, na minha... Não é aquela carga que vai cair na sua prova. Aliás, ela vai cair na sua prova. Mas o termo carga de prova não é porque ela vai cair na sua prova não, tá certo? O termo, o nome carga de prova, é porque essa carga aqui, ela vai servir para provar, pessoal, para provar, tá? Se numa região a gente tem campo elétrico ou não. Tá? Como assim, se numa região existe campo elétrico ou não? A brincadeira é mais ou menos a seguinte, ó. Digamos que eu tenho aqui, ó, essa região onde está o apagador, tá certo? Eu quero saber se nessa região existe campo elétrico ou não. Aí como é que eu faço para saber se ali existe campo elétrico ou não? Eu vou pegar uma carga, né? Essa carga que vai provar se existe campo elétrico ou não naquela região, ela é chamada de carga de prova. Então eu vou pegar aqui, ó, essa carga de prova e vou colocá-la aqui, ó, e vou ver o que acontece com ela, tá? Se nada acontecer com essa carga de prova, ou seja, essa carga que foi colocada para provar se existe campo elétrico ou não, se nada acontecer com ela, ali não tem campo elétrico, tá? Se aquela carga ficar submetida à ação de uma força elétrica, é porque ali naquela região existe um campo elétrico, tá certo? Então, pessoal, a ideia de carga de prova é importantíssimo que você tenha aí essa ideia em mente, tá certo? Carga de prova serve para você provar se existe campo elétrico numa região ou não. Então, quando você colocar essa carga de prova na região, se não acontecer nada com ela, né, ela continuar parada, não aparecer força nenhuma nela, é porque ali não tem campo elétrico. Se aparecer nela ali uma força elétrica, é porque ali naquela região existe um campo elétrico, tá? E assim ela prova, né, se tem ou não o campo elétrico, tá bom? Um detalhe importante que eu coloquei aqui para vocês, ó, a carga de prova é aquela que fica na região de campo elétrico, tá? É aquela que fica na região de campo elétrico, feito por uma carga fonte, ó. Então a gente vai ter uma carga fonte que vai gerar o campo e a gente vai colocar ali uma carga de prova. Carga fonte é a que gera o campo. Carga de prova é a que fica na região de campo, tá? Esses detalhes, né, isso aí tem que estar bem claro para você. Carga de prova é aquela que vai ficar na região de campo. Carga fonte é aquela que gera o campo, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês uma situação, ó. Tá aqui uma carga fonte, né? Tá aqui a representação, carga fonte Qzão, campo elétrico feito por ela tá aqui representado, tá certo? Se eu colocasse uma carga de prova bem aqui, ó, uma carga de prova Qzinho aqui, ó, Q'linha, pronto, para representar. Será que ela vai ficar submetida à ação de uma força elétrica ali? Ela está na região de campo? Não está na região de campo. Então nela não vai aparecer força elétrica, tá? A gente pode falar, pessoal, que o campo elétrico aqui nessa região vale quanto? Ó, vale 0. Não tem campo elétrico ali naquela região, tá? Se não tem campo elétrico, a gente também não vai ter força elétrica atuando nessa carga aqui, ó, tá? Então esta carga de prova aqui, ela não está submetida à ação do campo elétrico feito pela carga fonte. E, consequentemente, não vai haver força elétrica ali nela, tá certo? Agora, se eu colocasse uma carga de prova Qzinho aqui, ó, nessa posição agora, nessa regiãozinha aqui agora. Reparem que essa carga agora de prova, ela está na região de campo, ó, feito pela carga fonte. Se ela está na região de campo feito pela carga fonte, nessa carga de prova agora vai aparecer uma força elétrica, tá? Digamos que a força elétrica seja uma força aí de repulsão. Tá aqui, ó, representado para vocês, uma força de repulsão, né? Então, reparem, coloquei a carga elétrica na região de campo,
como ela está na região de campo, vai aparecer uma força elétrica nela, né? Vai aparecer essa força elétrica. Eu representei uma força elétrica de repulsão, tá? Mas é claro que poderia ser uma força de atração, não tem problema. Nós já vimos lá na matéria passada como calcular essa força elétrica aqui, ó, de repulsão entre elas, né? Para calcular a gente usa a lei de Coulomb, né? Aquela expressão da força elétrica, né? A lei de Coulomb a gente faz assim, ó, a gente vai pegar a constante elétrica vezes o módulo aqui da primeira carga, nós já vimos, o módulo da segunda carga aqui, ó, Qzinho, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Essa distância entre as cargas ao quadrado. Lembrando, pessoal, que a distância ela tem que estar em metros. Você não pode esquecer de passar para metros. Tanto nessa parte de campo elétrico, quanto aqui na lei de Coulomb, tá? Você não pode esquecer disso, tá bom? Reparem, pessoal, que nós acabamos de ver que o campo elétrico aqui, ó, ele era representado desse jeito, ó. O cálculo dele era feito K, módulo da carga, sobre a distância ao quadrado, né? Então, o campo elétrico, nós já sabemos que ele é calculado assim, ó, feito pela carga fonte. O campo elétrico feito por essa carga fonte a uma distância D, ele é calculado desse jeito, K, módulo da carga, sobre a distância ao quadrado, né? Aí na tranquilidade. Reparem que aqui na expressão da lei de Coulomb, a gente tem o valor do campo elétrico, ó. Esse moranguinho aqui, ó, moranguinho, tá, ó, todo deformado, né, o pobre, tá? Esse moranguinho aqui a gente pode trocá-lo, ó, K módulo de Q sobre D ao quadrado, K módulo de Q sobre D ao quadrado é o nosso E, né? É o nosso campo elétrico. A gente pode trocar aqui pela letra E, né? E aí a gente vai chegar à seguinte conclusão, que a força elétrica que atua nesta carga de prova, quando ela está na região de campo, vai ser dado como? Por E vezes o módulo da carga. Vai ser assim então, ó, E vezes o módulo da carga, tá? O módulo da carga de prova da gente, tá bom? Então, pessoal, uma maneira de se calcular a força elétrica numa carga de prova é assim, ó, uma maneira, né? FEC. Se você não quiser calcular desse jeito, você pode usar aí a lei de Coulomb, né? Na maior tranquilidade, tá certo? Agora, moçada, vá por mim, ó, tá? Vá por mim. Não adianta só você saber a fórmula, ó, que a força elétrica é igual a E vezes Q, FEC e tal. Isso não adianta, tá? Você tem que saber quem é quem aqui nessa expressão, tá? Muita gente, cara, quando vai para as provas, tá? Só faz decorar as fórmulas, cara. Aí chega lá, F é igual a E vezes Q. Mas se você não souber quem é o E, quem é esse Q, né? O F, como é que é essa história, você não consegue resolver a questão, tá certo? Você não consegue resolver a questão. Então, quem é este E aqui pra gente, ó? Este E é o campo, vou colocar aqui para vocês, ó, é o campo feito pela carga fonte, ó, campo elétrico feito pela carga fonte, que está aqui representado, né? Ó, carga fonte gera esse campo elétrico, tá? Campo elétrico, tá aqui, campo elétrico feito pela carga fonte, feito pela carga fonte, ó, carga fonte. Tá certo? Carga fonte Qzão. Vou colocar aqui, destacar o Qzão para vocês, ó. Carga fonte Qzão. Tudo bem? O Qzinho. O Qzinho nós já acabamos de ver, é a chamada carga de prova, galera, ó. Carga de prova. Vou destacar, vou chamar a atenção de vocês novamente. Carga de prova é a que fica na região de campo elétrico, tá certo? Carga fonte é a que gera o campo elétrico. Carga de prova, tá aqui, ó, é a que fica na região de campo elétrico feito pela carga fonte, tá? Isso aí tem que estar muito claro para você, cara. Carga de prova, novamente, é a que fica na região de campo elétrico feito por essa carga, ó, pela carga fonte. Então a carga fonte gerou o campo dela e a gente colocou nessa região de campo da carga fonte uma carga de prova, tá certo? Para destacar, ainda vou colocar assim, ó, carga de prova. Tá? Vou colocar assim, ó, ela fica na região de campo. Na região, tá meio apertadinho, mas acho que dá para entender. Na região de campo elétrico. Campo elétrico. Tá bom? Belezinha. Esse F aí é a força elétrica que vai aparecer na carga de prova, né? Quando você colocá-la na região de campo, ela não vai ficar submetida à ação de uma força? Vai, né? Se ela vai ficar submetida à ação de uma força, esse F aqui é a força, é o valor da força que ela vai ficar submetida. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, o F é a força
Força elétrica, ó, força elétrica atuante na carga de prova. Atuante, que atua, né? Atuante na carga de prova. Carga de prova. Tá ok? Força elétrica atuante na carga de prova. Tranquilo, belezinha. Só chamar a atenção de vocês aqui para alguns detalhes, tá certo? Então, novamente, antes de mais nada, vou tocar novamente nessa tecla, cara. Ah, pô, mas tá enchendo o saco, Rodrigo, hoje, cara. Por que você tá falando isso direto? Cara, porque é importantíssimo, tá certo? Ó, carga fonte é a que gera o campo elétrico, tá certo? Carga de prova é a que fica na região de campo elétrico, tá? Carga fonte é a que gera, carga de prova é a que fica na região de campo elétrico. Se não tiver campo elétrico na região, o campo é zero. Se esse campo for zero, né? Quanto é que vai dar a minha força? Ó, 0 vezes alguém vai dar 0. Força 0. Tá certo? Então isso é uma coisa que tem que estar, galera, super claro. E através desse esquema que eu coloquei aqui para vocês, a gente já consegue tirar uma conclusão aí super importante, tá? Olha só, você só tem campo elétrico, desculpa, você só tem força elétrica, né? A força elétrica ela só vai aparecer se naquela região existir um campo elétrico, tá? Isso é uma coisa importante, uma conclusão importante. Então, força e campo são grandezas distintas, são grandezas diferentes. Mas para a gente ter a força, para a força elétrica poder aparecer, né, o campo elétrico ele tem que existir. Se não houver campo elétrico, nós não vamos ter força elétrica, tá? Então, o campo elétrico ele gera a força elétrica. São grandezas distintas, são grandezas diferentes, tá certo? Mas a gente fala que para a força poder existir, a gente tem que ter o campo. É que nem lá na gravitação de Newton, né? Quando a gente tinha, por exemplo, um planeta, nós vimos que ele gerava um campo, tudo bem? Se você colocava um objeto ali com uma certa massa, aparecia ali uma força de atração gravitacional, né? Ou seja, para existir essa força de atração gravitacional nesse objeto com uma certa massa, tem que ter um campo ali, no caso, gravitacional. Só que na nossa ideia aqui, para existir uma força elétrica aqui numa carga de prova, tem que haver nela ali um campo elétrico, tá certo? E só um detalhe aqui para a gente poder encerrar, tá certo? Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, na realidade, galera, isso aqui é tudo uma explicação aí que eu estou dando de maneira didática, tá certo? Na realidade, talvez você esteja se perguntando assim, poxa, quer dizer que existe então uma tribo, né, da galera que é carga fonte e tem uma tribo de uma galera que é carga de prova? Não, galera, não existe isso, tudo é carga, tá certo? Mas de maneira didática, a gente faz, os livros fazem, né, na realidade, essa distinção, essa diferença. Mas tudo, tá, funciona como carga, tá? Tudo funciona como carga elétrica. Então não existe, ó, não, nós somos da tribo, da carga fonte. Ah, não, vocês aí, ó, vocês são da tribo, né, da carga de... Não tem isso, tá? Da carga de prova e tal. Não existe isso não, tá? Tudo é carga, tudo. Tá certo, pessoal? Então continue aí acompanhando as nossas aulas aí de eletrostática. Vamos com tudo, galera. Vamos arrebentar. Uhul. Valeu. Tchau, até a próxima. Valeu.